Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à 20ª edição do Rugido Cast. Nessa edição, além de falar do que a gente sempre fala de comunicação, de empreendedorismo, hoje a gente vai cuidar da sua saúde. Sabe por quê? Porque não existe negócio de resultado sem saúde. Tô te falando porque eu vivi isso na pele e hoje eu trouxe uma pessoa especial para conversar sobre isso com você, uma pessoa que cuida da minha saúde, que me salvou, posso falar isso sem ser um exagero, Dr. Marcos Vilar. Bem-vindo, Dr. Marcos. Obrigado, Dani, pelo convite, tá presente no seu canal e poder compartilhar do conhecimento que a gente tem e ajudar o teu espectador a ter mais saúde, qualidade de vida e longevidade. É isso aí. Dr. Marcos é muito atuante em medicina integrativa, que é uma medicina baseada em evidência científica. E eu sei que talvez você tenha ouvido aí esse termo e talvez você tenha alguns senões. E deixa eu te contar uma história. Por que eu trouxe o Dr. Marcos aqui? Porque além do Dr. Marcos... Bom, aliás, tudo começou assim, né? Dr. Marcos, cliente lá da Rugido Digital. E eu tava com uma série de problemas. Na pandemia, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. E aí, na pandemia, tomei um chazinho, fiz uma meditação, fui levando até que eu tive uma crise no pós-pandemia dirigindo. E aí, eu fiquei bastante assustada. Tive uma crise dirigindo, falei, bom, o negócio tá ficando sério. E aí entrei no tal do ansiolítico. Tô contando uma coisa muito pessoal, gente, porque eu não tenho nenhuma vergonha de falar aqui, né? Eu falei, bom, mãe dirigindo uma crise de ansiedade, acho que vou ter que entrar na medicação. E aí comecei a ter outros sintomas. E aí fui numa penca de médicos. Cheguei num neuro, e aí esse neuro falou, não, vamos trocar esse ansiolítico por um antidepressivo. Eu falei, não, pera. Já não estava feliz de ter entrado no ansiolítico ali. No ansiolítico. Anti-ansiolítico? Não, ansiolítico, né? Ansiolítico. No ansiolítico. E aí, agora, no antidepressivo, eu já tô até falando, tava até falando errado os números, tanto que eu gosto de tomar o remédio, né? E aí, eu falei, não, ansiolítico, agora antidepressivo, pelo amor de Deus, não é possível. E aí eu fui acompanhar uma gravação do Dr. Marcos e aí ele começou a falar assim, não, porque se o seu intestino não funciona muito bem, você não gera, o seu organismo não gera dopamina, daí se ele não gera dopamina, você pode ter crise de ansiedade, alguma coisa assim, né? Serotonina, serotonina, não sei o quê. E aí eu, porque minha família inteira tem histórico de problema de intestino, gástrico, e eu já tinha tido assim... já tinha tido úlcera, bactéria e trocentas coisas no trato gastrointestinal. E aí eu falei, acho que estou com esse tipo de problema. E talvez a crise de ansiedade venha daí. Aí já acendeu um alerta. Aí daqui a pouco ele começa... Não, porque também tem a história do ciclo circadiano. Se você não dorme direito, você não entra em sono profundo. Daí você pode ter outro problema, que aí o seu corpo não sei o que lá. E daí o seu cortisol... Eu falei, meu Deus, eu tenho tudo isso, socorro. É por isso que estavam querendo me dar antidepressivo. E aí, eu saí dessa gravação falando assim, Dr. Marcos, qual que é o Pix mesmo? Que eu preciso ser só paciente? E aí, ele riu, que nem ele tá rindo agora. Aí eu falei, não, eu tô falando muito sério. Eu acho que eu tô com tudo isso aí. E eu tenho certeza que não são vozes na minha cabeça. E aí, bom, tanto fiz que eu saí de lá com uma lista de exames, né? Eu falei, meu Deus do céu, fiz todos os exames lá para passar a consulta com ele, aí a gente ficou na consulta 2 horas, véspera de feriado, e o Dr. Marcos lá me explicando tudo que eu tinha, e enfim. Aí eu brinco que o Dr. Marcos ele levanta defunto, porque no caso de defunto era eu. Eu tava quase um zumbi. Resumidamente, o Dr. Marcos, assim, não, você tá tão subnutrida quanto um paciente de pós-bariátrica, né? Sua glândula XPTO não tá funcionando, seu cortisol tá absurdamente baixo. Bom, enfim, gente, eu sou uma outra pessoa. Daí fui passar em vários médicos depois e eles, nossa, você tá maravilhosa, porque seu cortisol tá baixo, né? Você é uma pessoa não estressada. Isso, 2 meses eu repondo cortisol, tá, gente? Então, vocês imaginam como é que eu tava. Então, por que eu resolvi trazer, né, você para uma conversa, Dr. Marcos? Porque
Quantas pessoas não estão hoje ouvindo a gente aqui, tomando antidepressivo, sem saber que, na verdade, elas podiam... elas estão com trocentas outras questões de saúde. Sim. E elas estão no tarja preta ali, tomando um remédio, sem saber que elas têm outras questões de saúde. Quantas pessoas não estão tentando montar esse quebra-cabeça como eu estava, né? Indo gastro, neuro, XYZ, tantos médicos e graças a Deus eu tenho condições de arcar com isso, mas quantas pessoas não têm condições? Sim. E eu lembro que eu conversei com uma amiga, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho condições de bancar isso, e quem não tem dinheiro para isso, né? A resposta dela foi assim, quem não tem não vive, sobrevive. Então... Aí eu questiono, e depois eu vou falar, mas assim, tem muita opção que a pessoa que está nos ouvindo, que às vezes não na cidade que ela está, ou ela não tem uma condição talvez financeira para fazer um tratamento nesse sentido, que ela pode mudar alguma atitude e fazer. Não, mas a questão é, quem não tem o conhecimento. Assim, entende? Aí o problema é esse. Porque assim, até eu ter o conhecimento de que existia uma alternativa que juntava todas as peças do quebra-cabeça, que eu estava tentando montar sozinha ali, indo em vários médicos e quase que eu entrei no antidepressivo, né? Sim. Quem não chega a esse conhecimento, como eu cheguei, tive a sorte, né, de chegar nesse conhecimento. Por isso que é tão importante essa conversa aqui hoje. Legal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, por que que você... Toca minhas perguntinhas aqui. Tem polêmica aqui, hein? Tem pergunta... Hoje a gente vai cutucar... Justa. A gente vai cutucar uns... a gente vai cutucar um pessoal aqui hoje. Como que você... Foi uma escolha? A medicina integrativa? Como é que você enveredou por esse nicho, essa área da medicina? Primeiramente, agradecer, Dani, uma oportunidade de estar compartilhando o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, como você pontuou muito bem, ele transforma. E se ele é um conhecimento que gera transformação, é uma coisa boa, positiva. Uhum. A transformação ela vai ter processo no meio do caminho, né? Em tudo. Né? Então, seja saúde, seja no negócio, seja no empreendedor. O teu canal é de empreendedorismo voltado à comunicação. Mas você imagina... um empreendedor que está ali no perrengue do dia a dia, que tem uma boa comunicação, porém a saúde dele, seja emocional, seja física, e o emocional e o físico está linkado, conforme a gente discutiu aqui nos bastidores, Totalmente. Não está legal. A produtividade vai assim, não existe milagre. Uhum. Não existe milagre. Então, assim, as pessoas têm que entender que a falta de informação faz com que muitas vezes ela acaba padecendo e entrando em algo que vai remediando. A gente nunca talvez o nosso espectador nunca tenha pensado no que vem a palavra remédio, né? Mas remédio vem do verbo remediar. E aí, será que o remédio cura? Será que o remédio, levantando polêmicas, né? Então, lógico, às vezes é necessário, não estou questionando isso. Mas aí a visão da medicina integrativa, voltando à tua pergunta, entrou na minha mentalidade como médico quando eu vi que eu estava remediando muitas vezes. E daí, poxa, será que esse é o meu melhor? O juramento hipocrático, né, que eu fiz, de fazer o melhor para o meu paciente, será que eu realmente estava fazendo melhor? Eu gerei essa indagação lá dentro. Uhum. E essa resposta foi negativa. E eu fui entender dentro do processo fisiológico, baseado em evidências científicas, tá? Não é baseado em achismo, não é um achismo que o Marcos acha, entendeu? Em ciência, tá? Em modelos experimentais, em modelos já validados no ser humano. Tá? É isso que a medicina integrativa ela trabalha. Mas você como um ser integral, em que o físico está ligado ao teu emocional, está ligado até ao teu espiritual e assim todo esse trabalho tem que ser linkado. Quando você tem um equilíbrio e a tua roda da vida, né, um conceito mais de coachings, né, que agora está entrando um pouco dentro da medicina, ela roda, você vai ter uma fluidez. Né? Porque a vida ela tem que ser bem vivida e muitas pessoas estão vivendo morrendo. Né? E assim, quando você entende esse conceito, que é o conceito da medicina integrativa na sua essência, não vou dizer que todos praticam isso,
Aí é um dilema, né? Mas a grande questão é, a vida, quando você entende que você vai gerar uma transformação e você tem um dom, e acho que aí vamos pensar na espiritualidade, acho que Deus deu para você um dom de comunicação. Eu não sou um bom comunicador como você é, entendeu? Há controvérsias, né? Mas tudo bem. Então, assim, cada um tem um dom. Sim. E eu acho que aquele dom, ele tem que ser lapidado, tem que ser aprimorado, mas ele serve para quê? Para ajudar o nosso próximo. Para você poder fazer a diferença. Para você poder fazer com que a pessoa que está ali sofrendo com uma situação, ela, poxa, eu faço isso, corrige aquele problema, tá? Ajuda. E assim vai fazer com que a gente viva melhor. E a saúde, eu penso assim, ela tem que ter o equilíbrio dos pontos. Então, é hormônio? Claro, a gente vai falar sobre hormônio, você até citou alguns aqui. É nutriente, é vitamina, é intestino, tudo. No meu isso caso era aqui. tudo, viu, gente? E eu vou te dizer, não é o teu caso, tá? Eu acho que é de todo mundo, sabe? Porque nós vivemos num mundo hoje que ele está muito rápido, muito acelerado. Então, a informação hoje, ela é democrática, tá? Ela é democrática. Todo mundo hoje, ela consegue ter uma informação. Se é positiva e de qualidade, é um outro ponto. O problema é filtrar, né? Tem que ter os filtros adequados. Exatamente isso. Entendi. Então, basicamente, você escolheu, enveredou por esse caminho porque você entendeu que você estava mais remediando do que curando. Dá para dizer isso? Por um propósito de vida mesmo, porque eu vi que realmente não era o que eu estava... que eu me dispus a ajudar o próximo, entende? Porque ali eu estava remediando algo. Daí o paciente ele vinha, tomou uma medicação, ficou bem alguns meses, daqui a pouco ele voltava e tem que voltar com aquela medicação ou com outra, entendeu? Então, isso não faz muito sentido, né? Porque eu, a princípio, entendi que o problema para ser resolvido é não causar um outro problema. E o grande problema da medicina mais cartesiana, mais tradicional, é que às vezes você está muito setorizado. É isso que eu ia te perguntar. A gente está muito assim, você vai num dermatologista, ele deixa a tua pele linda, maravilhosa. Daí você vai no dermato, mas ele te deu uma medicação, ou te deu ali um tratamento, que seja sistêmico, que não seja de uso tópico, que vai ter uma ação em outro lugar. Que talvez aquele remédio... Tem uma amiga que me falou essa semana que tá tomando aquele da espinha, como é que chama? O Alcotan. E aí, nossa, mas mexeu com tudo, mexeu com o meu colesterol, tive um abscesso na gengiva, não sei o que, nananana. Exato. Mas e aí, valeu super a pena, porque a minha pele tá linda. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí que tá, né? Qual que é a medida, né? Então, nós temos que entender que todo remédio, mas aí até fitoterápico também, porque ele também tem seu bônus e seu ônus. Né? Então, não dá para a gente dizer que nada é isento de ônus. Só que aí tem que ter a análise de um profissional que vai dizer assim, não, para você, Dani, isso aqui vai ter muito bônus e o teu ônus zero, ou tendendo a zero, ou muito pequeno, entendeu? E claro, dentro da medicina integrativa tem a individualização. Não existe receita de bolo. Hoje, infelizmente, os médicos estão muito nos guidelines. É bonito isso, né? Guidelines. O que é guidelines, né? É você criar padrão. Mas veja, a gente é completamente diferente um do outro. Quando o médico fala o efeito colateral, né? Porque a maioria passa a medicação e nem fala qual que é o efeito colateral. Se você lê... eu sempre falo para meus pacientes assim, a bula de remédio é um contrato. Quando você comprou na farmácia, você fez a rúbrica. Quando você abriu a caixa, você assinou o contrato, quando você tomou, realmente, agora já está ratificado tudo, entendeu? Já foi escriturado. Mais ou menos é isso. Então, o que acontece? Na realidade, ali, efeitos adversos, se você pegar a bula, eu peço para todo mundo fazer até isso aqui, e fazer uma análise. Efeito adverso é tudo igual, muito similar. Seja de uma aspirina, ou de um ácido acetilsalicílico, para não falar nomes comerciais, até, por exemplo, um antibiótico. Você vai ver que tem efeitos adversos iguais. Por quê? É um contrato.
É raro, muitas vezes, alguns dos efeitos que tem ali? Claro que é raro. Mas a grande problemática não é isso. É você não ir na raiz do problema. Porque daí você está tratando a superficialidade. Daí, será que é um tratamento? E isso me fez mudar a minha mentalidade e ir para essa medicina. Então, entender que realmente eu posso ir mais fundo. Eu posso ajudar aquele meu paciente para ele mudar primeiro até o conceito dele, tá? Até o conceito de saúde dele. Porque muitas vezes a pessoa tem muitos pacientes que saem tomando alguns suplementos e estou tomando um monte de remédio. Não é. Não tem nenhum remédio que ele está tomando, às vezes. Eu tenho paciente que não sai lá sem tomar nenhum hormônio. Nenhum hormônio. Ah, mas o hormônio é um remédio? É uma reposição. Uhum. Às vezes tem gente que precisa, tem gente que não precisa. E tem hoje até, falando de hormônio, daí a gente lembra muito de alguns hormônios, vamos falar, muito comum, testosterona para homens aumentou. Eu vi uma estatística agora, a prescrição de testosterona para homens sem indicação em 5.000%. Meu Deus do céu. Nos últimos 5 anos. Isso é um absurdo. Por quê? Será que o homem está produzindo menos porque está entrando em andropausa, que é um termo comum? Uhum. Mas homens de 30 anos, 20 anos, 40 anos, fazendo injeção de testosterona para reposição, tá certo isso? Meio questionável, né? Vou dar um exemplo real. Veio um paciente um mês e pouco atrás, 28 anos, tomando há 1 ano uma injeção de testosterona por semana. Meu Deus. Eu disse, rapaz, 28 anos, você não tem que repor isso aí, cara. Você não tem andropausa, entendeu? Você tem alguma alteração, daí a gente viu alguns exames dele, que ele já tinha feito, e mais outros que a gente solicitou. Você não tem. Você tem um desvio de rota metabólica aqui, que a gente vai ter que corrigir. Só que agora, se eu tirar isso, ela vai lá para o chão. Então, eu não posso tirar isso aqui, porque você já está num processo. Ah, mas foi tentado de outras maneiras. Não, foi tentado, mas não foi... talvez ajustado alguns pontos que eram necessários antes. Então, agora a gente vai ter que arrumar a casa, vai ser um processo gradativo. Então, infelizmente, hoje eu vejo assim, está muito setorizada a medicina. Então, assim, o dermato passa uma medicação excelente para a pele, o exemplo da sua amiga, mas que gerou A, B, C, D problemas. Daí ela vai, talvez, no cardio, que vai passar uma medicação para o colesterol dela, que subiu por causa do efeito do remédio da pele. Daí o remédio do colesterol dela vai afetar a produção de outros hormônios. Ou pode atrapalhar a tireoide dela. E assim, um loop. Então, dentro da visão integrativa, a gente vê o quê? A gente vê o ser humano, primeiro, na sua individualidade, em todos esses pontos que a gente colocou, e a gente vai trabalhar para que tenha o equilíbrio. E o segredo é o equilíbrio. Tá? Então, se eu posso deixar 3 situações importantes que hoje o teu espectador pode fazer, durma melhor. Eu sei que a vida agitada faz a gente dormir, às vezes, cada vez mais tarde, ter, às vezes, um sono de má qualidade, mas o sono, não tem como negociar o sono. Tá? Quando você dorme, no mínimo 6 horas por noite, mas o ideal é que cada um tem seu relógio biológico. Pode ser que para você tenha que ser 8. Ah, mas eu tenho que ter 10 horas de sono por noite, porque senão eu não estou descansada. Quer dizer que o teu sono já é ruim de qualidade. Ou que nem um paciente esses dias me falou, não, eu durmo super bem, doutor. Só que ele me falou 4 remédios que são hipnóticos que ele toma. Meu Deus. Não, você não dorme bem. Você desmaia. Você apaga. Porque se eu tomar um remédio que você toma uma dose absurda, eu vou hibernar. Tranquilamente, eu vou ficar dormindo a semana toda. Sério. Mas daí a pessoa tá com aquela... Não, eu durmo super bem, pago. Mas será que ele fez as fases do sono de maneira que vai equilibrar esse relógio biológico dele, para ele ter uma alta produtividade no outro dia, para ele ser um empresário que vai conseguir ter sucesso, tá, na gestão dos seus liderados? Eu só fui perceber que eu não dormia profundamente depois que eu comecei a tomar a melatonina. Que você começou esse tratamento, né? Que eu comecei o tratamento. Porque eu achava
que eu tenho várias questões respiratórias e eu achava que eu tinha, devo estar com o nariz entupido, porque eu, né, já operei adenoide, não sei o que, nananã, até eu perceber que eu tinha a questão do refluxo, que até hoje é uma luta, né? Você sabe que a gente tá tentando tratar isso. Até eu perceber que eu acordava no meio da noite com refluxo, por causa do raio do sistema gastrointestinal, e que eu não entrava em sono profundo, que aí eu fui começar a entrar em sono profundo com a melatonina, por exemplo, anos achando que eu não estava respirando bem, não tinha nada a ver. Era o refluxo que eu acordava no meio da noite. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela dorme bem. Eu achava que eu dormia super bem, tá? Sim. Eu achava, o que a maioria acha. Eu falava, nossa, eu durmo super bem. Primeira vez que quando eu comecei o tratamento, eu falei, eu não dormia bem. Olha, isso é ótimo esse feedback. É um indicador para quem tá ouvindo a gente. Porque às vezes a pessoa fala, gente, eu achava que eu dormia como uma pedra, juro por Deus. Sim. Eu falava, não. E a pessoa que toma o remédio, tá? Toma lá qualquer remédio que seja indutor do sono, ela faz um sono fake. Entendeu? Mas não é a mesma coisa, né? Não é. Talvez aí até ela vai dizer assim, mas e aí? Se eu não tomar, não vou dormir. Sim. Não, e mesmo com tratamento, assim, uma semana que eu mudo os horários do sono, já não é a mesma coisa. Sim. Existe também uma outra questão, que até eu estava comentando com a tua equipe um pouquinho antes, porque você tem as horas de sono... E você tem a questão do horário cronológico. Que você dorme, né? Só que a hora do sono cronológica, ela pode ser mensurada de maneira diferente na questão da qualidade e efetividade do sono, de acordo com o horário que você vai deitar. Uhum. A gente comentou lá sobre as Blue Zones, conversando, né, sobre os centenários. O que tem em comum de todas as Blue Zones? Blue Zones são as regiões onde foram pesquisados, né, um termo que foi cunhado por um pesquisador. Tem até o documentário na Netflix. Isso. Tem vídeo também no canal do Dr. Marcos sobre esse tema. E foram pesquisados por que nessas regiões havia tanta gente que chegava aos 100 anos de idade ou mais, né? Sim. Que são centenários. E aí é isso que o Dr. Marcos vai falar. Então, as Blue Zones, né, que tem esses centenários, regra geral, as pessoas dormem cedo. Então, assim, é o básico, sabe? Sabe o que a gente acaba... Da época dos nossos avós, né? Não é para os nossos avós. Então, eles dormem com as galinhas e acordam com as galinhas. Se você começar a implementar o teu modelo, se o teu modelo de trabalho permitir isso, faça isso. Porque vale a pena você acordar às 5 da manhã, Dani, e você já começar a produzir 5 da manhã e dormir mais cedo? Sim. Você vai ver que a tua taxa de rendimento, de foco, de produtividade, de alta performance... que não seja 5, que seja 7, né? Sei lá, eu vou dormir 10, 10 e meia, 11 no máximo, estourando, eu tô caindo de sono hoje, depois que eu ajustei os meus horários de dormir. Eu acordo às 7, mas eu achava, eu preciso dar esse depoimento, eu passei a vida falando assim, eu só rendo melhor à tarde e à noite. Mentira. Por quê? Sono ruim. Sono ruim. Mas é exatamente isso. Tem um livro chamado Milagre da Manhã, né? Ele defende muito esse acordar cedo, acordar tipo às 5 da manhã. Mas por quê? Porque a pessoa vai dormir mais cedo. Só que o sono, se a gente conseguisse dormir, que fosse fisiológico, né? Que é o assim, escureceu, você vai dormir. Clareou, você está acordando, que seria mais ou menos essa métrica. Quando você dorme, as horas que você dorme antes da meia-noite, preferencialmente até antes das 10, que aí já entra quase uma utopia para a maioria, né? É verdade. E aí eu posso até quase me incluir também junto. O que acontece? É um sono que ele tem um fator multiplicador. Porque você tem um sono cronológico e as horas dormidas. Que aí não pode ser menos que 6. Não existe como você fazer todas as fases menos de 6. Já tive paciente que chegou, doutor, perder tempo isso aí. E dorme 4 horas, 5 horas. Nossa, lógico, a conta vai chegar. Tá? Vai chegar no envelhecimento, vai chegar numa baixa produtividade e assim vai. Então, mínimo de 6 a 8. Se você tem que dormir muito mais que 8, é um sinal que não está com fases adequadas. Mas aí esse é o sono cronológico. Mas tem o sono biológico. Se você, com essas horas que você dorme antes da meia-noite, preferencialmente até antes das 10, ela tem um fator multiplicador por 2. Então, 1 hora
de sono cronológico, ela vale por 2 de sono biológico. Olha. Então seria um sono muito mais regenerativo. Então, assim, vale mais a pena, pensando em qualidade de vida, longevidade, prevenção de doenças, porque o sono previne doenças, tá? O povo fica usando muito remédio para tratar compulsão alimentar, e agora está na moda, vários deles, as canetinhas, né, sem citar nomes. Só que se você dormir bem, você produz esse hormônio que é injetado na canetinha, que se chama GLP-1, endógeno. Olha. Você melhora isso sem fazer nada. Você não precisa gastar R$1.000 por mês para ter isso. Durma. E se você conseguir dormir mais cedo... mas eu estou acostumado a dormir 2 da manhã sempre. Não tem jeito. Não tem canetinha que salve, meu amigo. Não vai ter canetinha que salve. Qual que é a ideia? Não, começa a antecipar dentro da tua rotina. 1h, meia-noite, faz o que dá. Vai estar melhor? Vai. Só que dê o primeiro passo. Né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando no mundo ideal para começar a fazer aquilo que é o real. O ideal é muito diferente do real. Sempre vai ser. Mas no meu negócio, quando eu, ou se eu, né? Ou na minha vida pessoal, quando eu, ou se eu, né? A gente tem que pensar, tirar um pouco esses quando, esses sis, né? Então faz um plano de ação, de execução. E faz o básico, tá? Tem um amigo que ele fala muito uma coisa que ficou na minha mente, assim, né? O feito é muito melhor que o perfeito. Às vezes a gente é perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. Eu estou trabalhando isso bastante. E aquilo na mentalidade. Por quê? Porque senão às vezes você vai procrastinando algumas coisas da vida. Porque, não, mas aí não é o ideal. Não, faz dentro da tecnologia a gente usa MVP. Faz um básico, um protótipo, tá? Isso aqui é o básico porque você já vai... Mínimo viável. Isso, exatamente. É isso aí. Então, porque aí você já, comecei. Então, você sai daquele plano da idealização para o plano da execução. Daí é melhor você começou, porque daí não é o ideal. Não é o ideal, mas eu já estou fazendo, já estou aqui. Opa, qual que é o meu plano? Eu vou chegar lá, então aqui vamos traçar um plano de execução factível também, né? Com metas viáveis também, né? Então, primeiro sono. Segundo, alimentação. A alimentação hoje tem grandes vieses na alimentação, tá? Se a pessoa que é o nosso ouvinte, ele quer já praticar hoje, como aquilo que existia quando a sua avó ou a sua tataravó era viva. Comer comida. De verdade. Comer comida de verdade. Isso vai te engordar? Não. Nossa. Entendeu? Meu depoimento também aqui seria rico. Então, comer comida de verdade. Com a minha saúde, né, doutor Marcos? A gente não precisa entrar nesse mérito. Não, mas veja, alimentação, tem as dietas da moda, né? Comer com qualidade, comer regularmente, quantidades mais reduzidas. Hoje, se você, vamos pegando o exemplo das Blue Zones, se a gente restringir... Não, fiquei assustada quando eu vi aquilo. É fantástico, Tudo, né? Que a gente acha, mas não vou comer carboidrato. O povo vai, come carboidrato, mas é carboidrato complexo, né? Aí você vai ver, você fala, meu Deus, é sério mesmo o negócio que comida de vegano é bom mesmo? Então, né, isso aqui. Tudo que demora muito pro teu trato gastrointestinal processar, vai gerar um processo inflamatório. No termo técnico, a gente usa oxidativo. Então, imagina assim, um pedaço de ferro, você deixa no ambiente. Tá? Ele vai oxidar por qual motivo? Se eu deixar um ferro aqui nessa mesa, daí daqui a 1 semana a gente vem aqui, Dani. Não vai estar enferrujado, possivelmente. Tá? Mas se eu deixar num ambiente inóspito, lá fora, tá? Colocar no sol, chuva, amanhã a gente vem ali e já está oxidado. Por quê? O ambiente oxidou. Ele ficou inflamado. Então, por exemplo, se você tem um ambiente intestinal em que você joga muita toxina ali, ele vai ficar inflamado, ele vai ficar oxidado, ele vai enferrujar mais rápido. Estou falando do intestino. Só que o intestino, veja, é o órgão que vai absorver os nutrientes que você vai comer. Digamos que você tem uma ótima alimentação. É suficiente? Não, você tem que ter uma boa absorção. Tá, vou dar um exemplo real. Tem um paciente, água com limão de manhã em jejum, né? Teve uma época que era modinha. Moda, né? Faz bem? A princípio não é para fazer mal, tá? Você pensa que o limão tem uma fonte boa de vitamina C.
Esse paciente veio com uma vitamina C indetectável, fazia isso já há 2 anos. Por quê? Intestino que não absorvia. Entendeu? Então não basta comer bem, tem que absorver bem. Mas daí entra várias questões, porque você ingerir alimentos que inflamam o teu intestino, oxidam, enferrujam, vamos dizer uma coisa mais simples para o nosso público entender, vai fazer com que você agora comi a minha vida toda alimentos inflamatórios, agora entendi que eu tenho que desinflamar, estou mudando esse conceito. Se você não arrumar o teu intestino, o primeiro passo é a dieta, a alimentação, vai fazer o quê? Vai fazer com que muitas vezes você até vai estar um pouco melhor, mas não vai ter um senso de mudança tão rápido. Tá? Então, e o sono mexe no intestino. Veja, nós temos mais de 30 hormônios produzidos no aparelho digestivo. Meu Deus! A gente falou do GLP-1, que ele dá saciedade. Você falou daquela pesquisa do italiano que vê várias doenças correlatas ao trato intestinal. Tem um pesquisador que com certeza daqui a uns próximos anos será um prêmio Nobel, o Dr. Alessio Fasano, é um médico italiano, radicado nos Estados Unidos, pesquisador nada mais nada menos de Harvard, então tem só pelo peso da bagagem. É um dos caras hoje que mais pesquisa sobre o intestino e mais pesquisa sobre o glúten. Tá? Não é uma modinha isso aí. O glúten, tem um outro livro interessante, porque é para o público leigo ler, Barriga de Trigo. É um livro que, se você ler... Nunca mais você come glúten na vida. Você vai pensar 3 vezes em comer trigo. Por quê? Ó, o trigo que a gente tem, principalmente no nosso país, é completamente diferente de trigo que tem lá fora. Nas Blue Zones, por exemplo. Exatamente, porque lá na Itália, na Sardenha, eles ingerem o trigo, a massa, a pasta, e para quem já foi para a Itália, sabe que na Itália é café amanhã, almoço, janta, e é macarrão, é pasta o tempo todo. Né? E o pessoal é magro, eles não engordam. E aqui, por que a pessoa fizer isso, ela vai engordar? Aqui. É diferente o trigo. O trigo é diferente e o processo de fermentação é diferente. Então, você pega um trigo que seria um alimento com alto índice glicêmico, ou seja, muito açúcar, vai fazer pico de insulina. E você, num processo de fermentação natural, você faz com que ele baixe, transformando, entre aspas, o trigo numa batata doce, tá? Porque daí ele fica sem fazer um pico de insulina. Daí você absorve menos o açúcar que está ali. Mas assim, a restrição de muitos alimentos, vou fazer a carbofobia, né? Não, porque se eu comer carbo eu engordo. Se eu tirar, na realidade, eu tenho que começar mais proteína. A proteína tem um trânsito intestinal mais lento. Vai ficar mais devagar o teu aparelho digestivo. Vai ficar mais devagar a abertura de um processo, uma válvula no estômago chamado piloro. E aí o alimento fica processando mais tempo. E isso pode atrapalhar. Tudo que eu fiz, gente. Toda besteira que eu fiz, gente. Mas ela está num processo de correção, pessoal. Tá? E aí o terceiro? Então, sono, alimentação, terceiro pilar. O terceiro pilar, que daí a gente poderia abrir um leque até grande, mas eu acho que aí é como você significa o estresse e a ansiedade. Entendeu? Por que eu falo como você significa? Porque assim como você se vê, você é. Então, a tua mente domina sobre o teu corpo. Tá? Então, a saúde emocional aí entra dentro desse conceito de medicina integrativa, claro. Porque o que acontece? Não basta a pessoa ela ter uma boa alimentação, ter um bom sono, se ela não tem uma mentalidade adequada. Entendeu? Pensamento gera sentimento, que gera ação, que com certeza impacta na nossa bioquímica, né? Vamos combinar. Então, tem alguns pesquisadores estudando até a questão oncológica, tá? Eles estão verificando que as células cancerígenas, todas as nossas células emitem vibrações. Isso, do ponto de vista, é um estado vibracional. Se a gente pegar esse copo aqui, ele tem uma energia, é um ser inanimado, mas ele tem uma vibração. Tanto que você pega uma cantora, né, isso aqui não é cristal, mas pega uma cantora que chega num lírico muito alto, ela consegue chegar no mesmo estado vibracional, aquela onda sonora emitida, ela estoura aquele cristal. Por que ela estoura? Porque ela teve uma sinergia de juntar as vibrações e isso gerou uma instabilidade, pum, estourou. Então, o que acontece? As nossas células têm isso. Então, as emoções
positivas ou negativas que você carrega, que você coloca para você e você alimenta, que vai gerar ansiedade, uma depressão, um pânico, tá? É aquilo aí, se você não ressignificar e entender que é um processo, que situações negativas vão ocorrer, positivas também, e você entender, às vezes, o porquê das situações que ocorrem na vida, você vai tornar a tua vida mais fluida, como a gente falou antes. Porque problema tu não vai ter, estresse tu não vai ter. Desafio todo mundo tem, né? Desafio é um perrengue todo dia. E às vezes o teu desafio hoje é aqui, e à medida que você vai crescendo, o teu desafio ele não vai ficar menor, tá? Ele vai ficar maior. Daí é outro nível que você está. Só que é lógico, você está mais resiliente, você está aguentando mais pancada da vida. Achei genial que outro dia eu entrevistei, semana passada, inclusive, entrevistei o Claudemir de Oliveira, que é especialista em Disney. Não tem nada a ver, mas ele falou uma coisa sensacional, que é assim, sonho pequeno, preço pequeno. Sonho médio, sonho grande, preço grande. Se você está reclamando muito na sua vida, diminui o seu sonho. Eu achei sensacional isso, porque eu falei assim, é isso. É mentalidade. São os preços que a gente está disposto a pagar e a mentalidade que a gente tem que ter, né? Exatamente. Então, adequar a nossa mentalidade ao tamanho do preço que a gente está disposto a pagar. Exatamente. E a mentalidade faz tudo, porque você vai, se você tiver ansiedade, muitas pessoas me perguntam... Eu ia te perguntar isso, quais são... Então, a gente já vai entrar na pergunta aqui, que é quais os principais problemas que você recebe hoje no consultório, assim? Tá. O principal problema que eu vejo hoje, pós-pandemia, aquele que não era ansioso ficou um pouquinho ansioso, aquele que era ansioso ficou mega ansioso. E vamos pegar o exemplo Brasil. O Brasil é o país no mundo com maior taxa de ansiedade, já documentada. Uau! Então, o que fazer para mudar isso? São os 3 pontos. Primeiro, mude a sua mentalidade. Entenda que o problema faz parte do jogo. Entenda que hoje o teu problema ele pode ser um probleminha do lado do outro problema da outra pessoa, do teu par. Né? E isso faz você ter uma vida mais leve e conseguir lidar com a ansiedade. A ansiedade, eu sempre falo para os meus pacientes, é que nem um cavalo chucro, né? Lá no sul a gente usa esse termo, tá? É um cavalo silvestre que você tem que domar ele. E a vida é um cavalo chucro, é um cavalo silvestre. Você vai domar ele. Se você domar, você vai conseguir, é um cavalo que tem performance, entendeu? A ansiedade direcionada te dá foco, te dá energia, te dá direção, você acelera processos. Tá? A pessoa que não é ansiosa é uma pessoa que quer ter uma vida um pouco sem propósito. É uma vida que ela fica muito deixando ser levada. Né? Usando até, parafraseando, deixa a vida me levar. Né? Então, essa é essa situação. Então, a ansiedade ela é boa, ela não é negativa. Só que você tem que dominar ela. Né? E você domina através da tua mentalidade. Então, aí... é muita coisa que tem que trabalhar. Agora, não adianta também se você não dormir, se não comer bem, comer com qualidade, melhorar esse ambiente intestinal, saber o que comer e quando comer, também é importante. Às vezes precisa modular algum macroelemento, algum microelemento da tua alimentação em determinado horário, que às vezes não está encaixando o teu perfil para a tua necessidade. Então, acho que esses 3 pontos são situações que as pessoas podem fazer prático. Porque eu vejo assim que não existe fórmula mágica. Existe a individualidade. Pode ser que para você encaixou ABC. Se você tivesse uma irmã gêmea, poderia ser bem diferente. Gêmeos univitelínicos? Sim. Sim, total. Por quê? Porque o ser humano é ser único. E aí eu acho que cabe um alerta aqui, né? Porque assim... Talvez quem esteja ouvindo a gente, eu senti um pouco dessa revolta, assim. As pessoas me falavam, não, é só você dominar a sua mente, acordar cedo e ir pra academia e é questão de hábito. Tinha uma amiga que ela falava assim, não é possível. E eu falava assim, não, tem alguma coisa muito estranha com o meu corpo, porque eu já fui a pessoa que acordava às 6 da manhã, ia pra academia, corria 1 hora, e eu não tô conseguindo nem arrastada. Então, eu sabia que tinha alguma coisa estranha com o meu corpo, e gerava até uma revolta, assim, sabe? Quando você ouvia... Então, assim, vai investigar.
Se você não está conseguindo dominar a sua mentalidade, se você não está conseguindo acertar alguma parte desses 3 pontos, procura um especialista para investigar. Agora, como separar o joio do trigo? Porque assim... hashtag polêmica. E agora? Tem muitos. Eu passei, te contei, né? Vários. Né, eu mesmo tenho vários médicos que. Minha gastro, por exemplo, você vai tomar essas medicações aqui? Não, antes você tem que passar numa endócrina de respeito. E aí eu fui no outro médico e o médico, nossa, depois de eu tomar a medicação, né? Nossa, mas e o meu ginecologista que passa assim, tipo, aquela lista de exame, todos os marcadores cancerígenos, todos os índices. Nossa, mas você tá maravilhosa. Nossa, mas que incrível. O que tá acontecendo com você? Eu falei, pois é. Fenômeno do Dr. Marcos Vilar. Então assim, mal sabia você antes de eu vir aqui. Então, assim, e eu tinha um pouco também, confesso, não chegava a ser um preconceito, mas a gente sabe que, assim, existem profissionais e existem profissionais, como em tudo, né? Como no meu ramo existem. O que eu mais escuto quando alguém senta para falar comigo de comunicação mas eu já passei por não sei quantas empresas. Você fala, outras empresas são outras empresas. A gente aqui. Nosso método é diferente, né? Do mesmo jeito, você deve ouvir isso. Mas eu já fui não sei quantos, né? Mas esse pessoal da medicina integrativa... E a gente sabe que, assim, você estuda pra caramba, né? Você lê de fato, você... vê as pesquisas, você pesquisa, você estuda, e a gente sabe que... Então, assim, como escolher um profissional... Como separar o joio do trigo? Olha... A pergunta de $1 milhão. Ela me colocou numa saia justa. Eu sabia que ia ter a saia justa, né? Mas fazer o quê? Aí a gente tem que ajudar quem tá ouvindo a gente, né? Porque é complicado. Sim, Primeira coisa, assim, que eu vejo... Um problema tem que ser resolvido sem causar outro problema. Então, se eu te dou um remédio, ou um suplemento, ou... é lógico, tem uma fase de ajuste e adaptação. Mas ele causou um outro problema, será que ele é o melhor para você? Questione, né? Questione. Porque tem isso, a gente tem o hábito de achar que médico é Deus. Não, isso está mudando. Né? Está mudando, graças a Deus. Bastante, Mas ainda tem gente que não questiona médico. E eu era dessas que não questionava. Até vir esse ser humano querer me passar um antidepressivo e eu falar não. Sim. Então, assim, eu acho que primeiro para a pessoa usar uma métrica, assim, poxa, o bônus e o ônus. O bônus vai ser muito melhor para mim do que qualquer potencial ônus? Se sim... estamos no caminho certo. O problema é se realmente, às vezes, o teu ônus começa a sair muito maior do que o bônus. Realmente, daí não vai ser interessante. Segundo ponto, o teu corpo vai responder. Observe os sinais, né? Observe os sinais. Poxa, uma semana estava dormindo melhor. Eu achava que dormia bem, mas depois, quando melhorou meu sono real mesmo, não o fake, né? Por mais que você não tomasse remédio para dormir, né? Você viu que teu sono ficou diferente. Ficou um sono com melhor qualidade. Acordando melhor, acordando com maior produtividade. Fadiga, cansaço, isso aqui virou meio que regra. E as pessoas acham assim, não, é porque eu já tenho 30 por causa do estresse, é porque eu já tenho 40, eu já tenho 50. Elas vão rotulando como se fosse algo aceitável para a idade. Não é. Não é. Você pode desacelerar como se tivesse seus 80, tá? Mas a gente vê exemplos. Vamos pegar o exemplo brasileiro, que eu acho um exemplo fantástico. Abílio Diniz. Fantástico. Ele está com 80 e não sei a idade precisa dele, mas é mais de 80. E olha a produtividade desse homem. Entendeu? Olha a lucidez dele. É lógico. E outra coisa que é inegociável também, exercício, né? Exercício físico. Demorou para cair essa ficha para mim, tá? A gente poderia ampliar, colocar mais um ponto ali. Demorou. Mas assim, para a gente focar, o exercício ele é insubstituível também, né? E o Abílio ele pratica já regularmente, né? Um pouquinho todo dia, né? Não tem jeito. Exatamente, Nem que seja um pouquinho todo dia. E assim, às vezes você fazer uma atividade
Pode ser em casa. Hoje tem várias ferramentas que você pode montar um treino para você. Aplicativo lá, que, né? assim, de 7 minutos, 10 minutos, de você fazer um treininho rápido e ali você já está ativa. E o que mostra também naquela Blue Zone, lá naqueles vídeos lá do Netflix, muito interessante, é que e os estudos estão mostrando isso. A atividade, ela deve ser uma regra. Não assim, poxa, mas doutor, eu sou muito ativo. Eu vou na academia todo dia, 1 hora e treino hard, treino pesado. Será que você é ativo depois você está o dia inteiro no escritório? Sentado. Você entendeu? Uhum. Porque aí conta também muito a atividade no dia a dia. Então, por exemplo, se o teu escritório é no 3º andar, suba de escada. Né? É o dia a dia, né? No dia a dia. Então, essas atividades mínimas que a gente faz, elas vão contando já para o dia a dia. Vão somando. E já tem documentado, assim, a pessoa que se exercita, ou que anda, né, ou que tem uma mobilidade de algo em torno de 10 mil passos, ela diminui muito o risco cardiovascular. 10 mil passos por dia? Por dia. Ô, meu pai. Na realidade, esse estudo ele fala 9.800, tá? Então, melhorou vamos arredondar. Bastante agora. Melhorou bastante. 9.800, Mas, então, às vezes é aquela questão assim, você deixar a tua sala de atendimento, daí você vai chamar o teu cliente para atender, vai você chamando, tá? Você levanta ali, vai lá, chama ele. Pô, só nessa brincadeira, internamente na clínica, eu fiz uma análise só de levantar e ir ali e fazer mais alguma coisa, 4, 5 mil passos que eu já faço no dia. Sem mais nada. Eu vou lá, faço uma corridinha, faço uma esteira, faço alguma outra atividade, faço meu treino. Ali eu já cheguei mais 4 mil, mais 5 mil e eu bati a meta dos 10. Parece bastante? Parece, mas não é. Mas começa, se eu não estou conseguindo fazer 10, começar a fazer 4, fazer 3, 4. Nem que seja 2. Vai. Faz o mínimo que dá. Então, deu 2. Fechou. É o que deu? Beleza, daqui a pouco você consegue 4, daqui a pouco você consegue 6. Então vamos pensar assim, o feito é melhor que o perfeito. Vamos fazer o que dá. Tá, mas aí eu te cortei do seu raciocínio de separar o joio do trigo. Então, primeira coisa, segundo ponto seu era observar os sinais do seu corpo. Assim, se você começou algum tratamento, tá? Independente de ser na medicina mais tradicional ou na medicina integrativa mesmo, lógico, vai ter o ajuste, a adaptabilidade, como a gente falou, mas assim, você começou e você não está tendo melhoras, está tendo piora, óbvio, tem que rever. Talvez rever a lição de casa de alguma questão que você precisa fazer, ou até rever o que você está fazendo, o que foi prescrito, foi passado. Né? Porque dentro desse modelo não existe algo que é o mais importante. Por exemplo, o sono importante, arrumar hormônios se necessário, nutrientes, intestino, a atividade física. Todo esse equilíbrio e dieta é o que vai fazer você ter uma mudança de chave. Entendeu? Daí realmente você vai ser, agora eu estava aqui, agora eu estou aqui. Estou muito melhor. Tá? E lógico, você vai ter uns ajustes durante o processo. Isso é fato. Então não vai ter uma fórmula que vai te servir mágica para a vida. Não existe isso. Né? Então aquilo ali, para aquele momento da Dani, aquele momento do Marcos, foi ótimo. Mas será que daqui a 1 ano aquilo ali funcionaria igual? Pode ser que não. Tá? Por isso que a gente precisa personalizar e entender, isso a gente usa muito em atleta, que ele tem um macro ciclo do treino dele, o micro, o meso e o micro. Então, veja, quando ele está pré-competição é um pouco diferente. Tá? E quando a gente fala de atleta, a gente fala de performance. É um cara que ele vai ter que performar muito além da média. E aí é para competitividade. Mas hoje o mundo ele é uma competição. Não, nem te conto que até na academia, pesos que antes, faz muitos anos eu não chegava, hoje eu falo, nossa, tá fácil agora. Tá leve? Tá leve agora. Opa, que bom, tá funcionando. Onde que tava essa força? E sabe uma coisa que eu fiquei abismada? Essa história do ator lá que foi atropelado, que ele só saiu da UTI porque ele tinha um índice de massa muscular lá. Que então, salvou ele. E as pessoas... E aí eu tô mandando isso direto pra minha mãe, que a minha mãe é a pessoa que não faz... Sexagenária lá, não faz um exercíciozinho e eu tô tentando convencer. E, veja, você pode pensar assim, tem muitas pessoas que eram sedentários,
começaram a fazer exercício já com seus 60 a mais, 70, mudaram o jogo. Pois é. Então, se você tá aí pensando, mas eu já não tenho idade para mudar esse jogo. Tem, sim, senhor, tem, sim, senhora. Olha, mais uma polêmica aqui. Vamos lá, se eu souber responder. Meu Deus! Meu Deus! Olha só. É claro que a indústria farmacêutica inventou coisas incríveis, né? Necessárias para a nossa vida moderna. Mas a gente tem visto aí vários documentários agora saindo, né, sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos, como aí assim como a comunicação é uma ferramenta, né, para o bem e para o mal, marketing, etc. Como a indústria usou, por exemplo, o marketing para criar demandas que não existiam, no caso dos opiáceos, né? Então, usar opiáceos, no caso, os opiáceos eram usados para tratamento de câncer, o paciente que estava lá terminal, morrendo de dor, em casos de câncer, dores crônicas, e aí começou-se a receitar para pacientes que já não tinham tanta necessidade ou dosagens maiores, as pessoas saíram viciadas. Enfim, só para usar um exemplo aqui que nem está em pauta, mas assim como, tudo isso para dizer que assim como a indústria inventou coisas maravilhosas, indústria farmacêutica, a indústria também tem o seu lado negro lá da força, e obviamente não colocando toda a indústria no mesmo saco, né? Sim, assim como existem bons profissionais, existem maus, assim como existem boas empresas na indústria farmacêutica, existem empresas que não têm um papel tão bonito ali. Sim. Qual que é o papel negativo aí da indústria nessa medicina que não trata, que remedia, não cura, digamos assim? Eu penso o seguinte, é um business, né? Sim. Vamos pensar como business também. Então, a indústria... No fim do dia é um negócio, é isso aí. A indústria acredito que na década de 40, quando começou o processo industrial mesmo, né, farmacêutico, a medicina estava muito focada até num processo mais rudimentar, né? Em ervas, em coisas mais caseiras, né? Então, era uma medicina muito focada em tratamentos alternativos. Tanto que, na Suíça, o tratamento para tuberculoso, sabe o que era? Você não sabe como é que era? Não. Pesquisa até legal, porque tinha os sanatórios, né, que era onde tratava, não é maluco, né? Sanatório a gente tem aquela ideia que é para quem é com problema mental, não. Em que as pessoas, eu não vou lembrar o nome do médico, na Suíça que fez isso, eles colocavam as pessoas à exposição solar. Olha. Para tratamento da tuberculose. Olha e tinha uma cura. Por que exposição solar? Vitamina D, alguma coisa Vitamina assim? D. Exatamente isso. E a vitamina D é um ativo extremamente importante, que agora está voltando na moda, né? Porque teve alguns precursores, como o Dr. Michael Holick, né? Um gênio, que começou a defender vitamina D em dosagens e o benefício em geral que ela faz no ser humano e que ela é um potencializador aí de saúde, né? Em tudo. Mas o que acontece? Ali, até então, a indústria farmacêutica, quando ela foi começada, ela começou com uma base em cima de uma indústria pesada, forte, né? Que ela veio com um fim mais comercial. Então, veja, tem até alguns livros, né, que falam um pouco mais sobre esse mundo, Remédios que Curam, Remédios que Matam, de um pesquisador e estudioso brasileiro. Tá? Até o tema já é meio forte, né? E um livro fantástico que os leitores podem ler, não é um livro médico, é um livro que conta muito sobre esses bastidores. E veja, hoje você pode ser um acionista de uma grande indústria na Bolsa de Valores. Você, como um acionista, você quer o quê? Lucro, né? Lucro. Você quer resultado. Tá? Você quer que o remédio venda um monte. E é isso que está na essência, no DNA hoje, de todas, praticamente. Tá? Então, assim, não estou dizendo que o remédio não tem a sua função, como você falou, tem, mas eu acho que aí a nossa informação, e hoje, como a gente falou, ela está universal,
A gente tem que questionar um pouquinho mais o porquê. Ah, não, mas você vai ter que tomar porque o teu corpo é assim. Mas será que teu corpo é assim? Será que você vai ter que tomar esse remédio para a tua parte digestiva, ou para o teu colesterol, ou para, entendeu? Para o resto da tua vida, sendo que, vamos pegar o exemplo do colesterol, 80% é produção endógena. Quer dizer, então, que as minhas reações bioquímicas, o meu metabolismo, né? O termo que a gente brincou ali, metabolômica, minha está meio bagunçada, estou desviando rota ali, tem alguma coisa que está fora. Então, eu tenho N casos de pacientes que vieram com alterações laboratoriais, seja de colesterol, ou de ferritina, ou de alguma outra coisa que é considerada assim, pela medicina mais cartesiana. Ah, não, isso aqui é da tua genética, ou é do teu perfil. Não tem jeito não, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Toma isso aqui e faz isso aqui pro resto da vida. E que depois de um tempo, só que aí todo é um processo, né? Você foi arrumando aquilo ali. Só que não é assim. Eu citei lá que aumentou em 5.000% a prescrição de testosterona para homens. E eu vou te dizer, isso aqui está errado. Porque 90% hoje dos homens que estão tomando testosterona não precisam tomar. Entendeu? Porque se ele arrumar o sono, modular a mentalidade dele na questão da ansiedade, comer melhor e treinar, e vamos ampliar, né, de 3 para 4, né? Que vamos colocar o treino ali. Ele melhora a produção. Vou dar exemplo real também. Teve um caso de um senhor que veio 20 quilos mais comigo, todo bagunçado, inflamado. Foi 2 anos, tá? Entenda que o processo, muitas vezes as pessoas não querem o processo. As pessoas querem a fórmula mágica. Querem Esse o imediato. é o problema, o imediato. Em tudo. Mas tá disposta a tomar remédio por 10 anos da vida, gastar 10 anos da vida com tarja preta ou sei lá o quê, porque quer a fórmula mágica. Mas desde quando isso é fórmula mágica, gente? O resto da vida Não existe. tomando um remédio. Também não entendo isso, essa mentalidade. Mas isso acho que é Que é o efeito imediato, né? O efeito imediato. Porque não é fórmula mágica você tomar pro resto da vida, não é nem 10 anos, pro resto da vida, um remédio. Fora o que a gente sempre falou, né? A gente falou antes ali, o bônus e o ônus. Às vezes, passei por um estresse pós-traumático. Vou tomar um benzodiazepínico, né? Um remédio para dormir, tarja preta, né? Nome mais popular. Talvez seja necessário, entendeu? Você teve um problema grave, mas e aí? Vai ser a tua muleta pro resto da vida? Ressignifique aquele problema. Trabalhe a tua mentalidade, controle a tua ansiedade. Vá fazer alguma coisa para equilibrar o que desequilibrou todo aquele processo. Porque, com certeza, a nossa mentalidade, nossas emoções, elas têm um link direto com todo o nosso sistema neuroendócrino. Então, bagunçou intestino, bagunçou hormônios, bagunçou tudo por uma situação, às vezes, exógena. E todos nós temos estresse. Só que tem pessoas que, às vezes, aquele estresse significou muito mais. Sim. E aí ela fica naquele processo. O que é depressão? É a pessoa que vive sempre lá. No passado. No passado. O que é ansiedade? É a pessoa que vive onde? No futuro. No futuro. Mas qual que é o teu único poder? Tem até um título de um livro. O agora. Poder do agora. Poder do agora. Poder do agora. Esse é o nosso único poder. Então, o que você agora, a pergunta que tem que ficar para o nosso espectador é: o que você hoje pode fazer de maneira prática, direta, que mude o teu agora? Mas antes conta do caso do 20 quilos acima. Então, voltando. Então, esse caso desse paciente, ele veio com N alterações. 20 quilos acima, apneia, N coisas. Marcadores inflamatórios extremamente alterados, tá? Então, assim, até foi um caso que até eu brinco com ele, que ele é meu paciente já de um bom tempo, tá? Que até quando eu parei para montar a programação do que eu ia fazer para ele, quase que eu liguei para ele, passa aqui, me dá teu Pix, vou te devolver aqui, porque o desafio estava grande. Sério mesmo, sério mesmo. Nossa. Foi um paciente que eu sentei assim e pedi ajuda a Deus. Caramba. Sim, porque eu não sabia por onde começar. De tão complexo que era o caso. Exato. E daí a gente começou por etapas, claro. Né? E assim foi indo, foi emagrecendo. Emagreceu 20 quilos da noite por dia? Não.
Óbvio que não. Teve o fator dele mudar a mentalidade dele, começar a ir para academia, treinar, começar a dormir melhor. E assim foi todos os fatores. Ele veio com um perfil, falando de testosterona, passei testosterona injetável para ele? Sim, porque ele tinha os exames já anteriores que vinha lá, 180, 200. Para um homem, o ideal é quanto? 700, 800. Nossa. Nessa curva, que seria um percentil superior. Na maioria dos laboratórios é de 700 até 900 mil, tá? Seria um nível legal. Então, um percentil mais superior, você vai ter muito mais resultado e performance do que num resultado abaixo, por exemplo, de 300 até os guidelines, já definem que é indicado repor. Esse paciente tinha indicação de guidelines de reposição. Só que ele vinha assim com o exame. 180, 200, daqui a pouco 700, daqui a pouco 150. E por quê? Porque ele fazia uma injeção, subia, mas não tratava o problema. Você não equalizava todo o mecanismo de produção endógena. Sabe quanto que ele tem hoje, só nesse exemplo de testosterona, sem repor? Ele não repõe nem com injeção, nem com gelzinho. Lá no começo, fez tudo. Fez tudo. Teve que fazer? Teve. E agora... Hoje ele está com 800, um paciente de quase 60 anos de idade. Olha que sensacional. Daí você vai dizer assim, mas 60 anos não tem mais jeito. Claro que tem, Dani. Claro Olha que tem. Isso. Ele fez sem a repor, lição. sem nada. Porque o corpo ele vai retomando, né? Ele vai se ajustando. O corpo faz a autocura, entendeu? Ai, que incrível. Então, esse autogerenciamento, lógico, depende de ele também ter um estilo de vida diferente. Tem ações que não dependem dele simplesmente usar um suplemento, não existe isso aí. Tem coisas que é ele que tem que correr atrás. Aquele caso que você me contou no almoço daquela paciente que fez aquele choque. Esse foi um choque, assim, eu brinquei com ela que ela foi na força do ódio, né? Mas assim, fantástico. Porque assim, essa história da canetinha, eu já vi médico defender, né, a tal da caneta, porque tem casos que realmente a pessoa não consegue. Aí já vi gente falando que tem vários efeitos colaterais. Aí já vi gente falando que tem efeito que pode dar depressão. Aí já vi gente falando que, na verdade, quem tomava, que teve depressão, depois já tinha uma tendência a ter depressão, enfim. Você tem muita gente que defende, muita gente que fala que é contra, mas o fato é que você tá... É uma muleta, né? Não dá pra dizer que é uma muleta. E aí, assim, se a pessoa tem uma dificuldade já, né? E vai pra uma muleta, a tendência dela ficar dependente daquilo é muito grande, né? Vamos combinar. Se a pessoa não consegue sozinha, grandes chances depois daquilo virar uma muleta ou daquilo, né? Enfim. Tudo é equilíbrio, né, Dani? Eu sempre defendo assim que tudo é equilíbrio. E tudo é assim, teu momento. Teu momento, às vezes, é isso aqui. Pô, depois melhorou alguns parâmetros, teu momento é outro. Talvez até você está numa outra fase de vida com outros desafios que vão exigir, talvez, de a gente passar em alguma outra coisa para te ajudar naquele desafio, de algum suplemento, né? Alguma coisa assim. Então, vamos pegar o exemplo dessa paciente. Essa paciente fez uma coisa que eu não recomendo, tá, ouvinte, tá? Não recomendo. Vamos combinar. Não foi você que recomendou fazer, ela fez por própria... Iniciativa. Ela não estava se sentindo nem um pouco bem. E os exames que ela fez e me trouxe mostraram isso. Então, um marcador que tinha que estar a 1, estava quase 14. Tá? Outro marcador, que o ideal é entre 6 e 10, eu não lembro o número exato, estava quase 30, 28, 30, uma coisa assim. Quais marcadores? Um marcador inflamatório, 2 marcadores inflamatórios. Tá? E ela fez um jejum, tomando só água. Gente do céu. Por uma semana. Meu Deus, eu nunca aguentaria um negócio desse. Na força do ódio mesmo. Ela emagreceu. Ela viu o exame e por conta própria ela fez... Porque é outra coisa que eu não faço nunca, abrir exame e ler. Porque, gente, não fiz medicina. Sim. Por que eu vou abrir o exame e vou ler? Ela viu os valores de referência, ficou assustada e disse assim, eu preciso emagrecer. E precisava mesmo, e precisa ainda. Entendi. Daí ela decidiu, vou fechar a boca, não vou comer nada. Também por umas questões também de propósito dela, ela decidiu, não vou fazer um jejum, vou tomar só água durante uma semana. O ser humano morre se ficar sem comer? Não. Tá? Tem estudo que mostra que o ser humano pode ficar até 40, 50 dias. Meu Deus do céu. Sem comer, sem beber. Aí líquido, né? Água. Daí não, isso não.
De novo, ninguém tá falando pra você fazer isso, pelo amor de Deus. A gente tá contando um caso que aconteceu aqui. Caso Não real. faça isso em casa, pelo amor de Deus. Porém, os parâmetros de eu pedir para ela ela já tinha feito, né? Daí ela voltou. Quando ela voltou, no dia anterior, quando ela veio consultar, no dia anterior ela já tinha terminado essa doideira aí. Esse jejum. E ela estava já reintroduzindo a alimentação e ela reintroduziu de maneira bem assertiva. Né? Não foi comer uma feijoada depois desse período, né? Claro, né? Então, e ela já estava comendo. E ela te contou. E ela contou todo esse processo. Eu disse, olha, tanto que eu estou vindo aqui com 7 quilos menos. Nossa. E aí você pediu para ela repetir esses dois exames. Esses 2 exames que estavam mega alterados, eu disse, você não se importa, ela tinha me trazido uma pequena listinha de exame, você não se importa de a gente repetir só esses 2 antes de você começar Os planos de saúde adoram o Dr. Marcos Vilar, que ele pede pouco exame. Essa é uma outra questão complexa. Né? Mas foi ótimo, gente. Olha, nunca fui tão analisada em tanta profundidade na minha vida. Agora, depois também, mas só a primeira vez. Depois é outra história. Não, é mais direcionado, né, mais Dani? direcionado. Mais tranquilo depois, o negócio. Então, daí essa paciente, ela refez esses 2 exames, né? Que são 2 exames. Um é insulina e o outro é um marcador de inflamação, principalmente vascular, no sangue. Ambos são marcadores hoje muito associados a risco cardiovascular. Então, um estava 14 vezes acima, né? E o outro estava pelo menos aí de 3 a 4 vezes do que a gente gostaria. Tá? A insulina dela, eu não lembro o número exato, entre 20 a 30, vamos colocar assim, ela caiu para 8. Olha isso. Acho que foi 28 o número. Ela caiu para 8. E a proteína C reativa, ultrassensível, ela caiu para 6. Num período de uma semana. Quer dizer, ela fez os exames, fez o jejum. Sem canetinha. Sem canetinha. É lógico, ela conseguiu tolerar isso, porque ela estava com um propósito muito grande, mentalidade, e ela conseguiu fazer isso. Fez mapa de saúde dela nos exames que ela tinha? Não fez. Mas assim, lógico, não recomendo que ninguém faça isso por conta. Tem seus riscos, tem seus problemas. Mas assim, qual que é a moral da história? Você precisa, às vezes, usar muitas muletas para você corrigir alguma questão? Não. É você dormir, você comer, você fazer uma atividade física. Se alimentar bem. Se alimentar não precisa fazer essa loucura, pelo amor de Deus. Fazer com qualidade. Sim. Comer aquilo que existia na época dos nossos avós lá. Porque no meu caso, por exemplo, eu tava fazendo umas loucuras alimentares, né? Já não vou comer nada de carboidrato. Aí voltei a comer direito e, por incrível que pareça, até emagreci, né? Olha aí. E aí voltei, tive dificuldade no começo, aí, Dr. Marcos, não, vamos lá, baixa tal aplicativo, começa a entrar. Aí eu comecei a ter consciência e clareza do que eu comia, de nível calórico, coisas que eu achava que, nossa, tava arrasando e não tava. Sim. É porque se você não mapeia como é que está o processo, Exato. Você não tem o conhecimento daquilo ali. Exato. E aí eu achava que eu tava arrasando de comer tal coisa, não tava. E aí fui aprender, foi um aprendizado, né? E aí fui aprendendo e fui entendendo o que era saudável, o que não era saudável. E aí você vai mudando seus hábitos, né? Sim. E aí pra mim foi um choque de realidade, assim. E outra saúde. E é muito curioso, assim, a mudança visível no corpo e a minha meta foi 30 minutos diários. E foi para a cabeça, não foi nem pro corpo. Assim, eu vou ficar com o corpo. Não, gente, é óbvio que eu sei que eu não vou ficar com o corpo, né, da Women's Health lá, né, de capa de revista. Mas eu falei, não, eu preciso de 30 minutos diários por saúde e para minha saúde mental. Né? Tanto que a gente estava falando, vou para a esteira ouvindo podcast, porque é uma coisa que eu gosto de aprender. Então, foi o jeito que eu achei, o mecanismo que eu achei de ir lá e conseguir instalar esse hábito. E aí, eu comecei a olhar, falei, gente, mas... Cara, porque eu olhava e falava, tô ficando velha mesmo, hein? Nossa, mãe do céu, o negócio tá ficando feio, tô ficando velho. E aí eu comecei a olhar, eu falei, gente, que é isso aqui? E aí eu entendi que, na verdade, é o raio de um pouquinho todo dia.
Não, você não vai resolver o jogo comendo um dia direito e 3 dias não. Você não vai resolver o jogo indo um dia para academia e 3 dias não. É um pouquinho todo dia e mudança de hábito. Então, acho que essa é a mensagem, né? Mas você sabe que o exercício, ele não precisa você ficar se matando, né? Se matando. Não, porque eu fazia isso, né? Não tem o domingueiro. Aqui em São Paulo a gente fala assim, a pessoa que não dirige nunca, daí vai domingo dirigir no trânsito. A gente fala, o domingueiro. Aí, eu era domingueira de academia. Eu ia me matava na academia sábado e domingo, às vezes que era o dia que eu mais tinha tempo. Aí chegava durante a semana, nada. E agora eu falei, não, agora eu vou, né? Sim. Pelo menos meia... E você consegue fazer alguns treinos, né, Dani, rápidos, funcionais, em que você faz, às vezes, é uma queixa de muito paciente, às vezes ele viaja por questão de trabalho, às vezes ele está em alguma cidade que não tem uma condição, não tem uma academia ali legal, ou às vezes ele não está acostumado a uma academia que é mais simples, de hotel, que é aquela coisa que é para você... Só para dizer que tem, né? Para tá inglês pago, ver. Para dizer, tá pago, né? Então, esses dias eu estava num hotel... Tá? Fui fazer um treino, eu desci, tinha 2 pessoas e eu olhei para eles, cara, o que a gente faz aqui? Só dá para fazer isso, então vamos usar o que dá. E a gente faz o que dá. Então, assim, mas a ideia é que a pessoa esteja ativa, né? Esteja ativa, porque se você estiver ativo, seja na tua rotina diária, tua produtividade vai melhorar. Hoje deu para fazer 15 minutos. Ok, fez. Isso, não, hoje 10. Eu tenho mais timing. Opa, faz um hitzinho, então. Faz um protocolo em que você aumenta, por exemplo, o teu gasto calórico naquele mesmo tempo. Então, no teu exemplo, você gosta de esteira, coloca a inclinação na esteira. Ai, meu Deus do céu, gente, ele quer porque quer que eu bote a esteira na inclinação, tá querendo acabar comigo. Mas você sabe que eu quebrei braço... Eu não parei de ir. Falei, gente, eu quebrei o braço, não quebrei a perna. Pelo menos a esteira eu posso fazer. Aí eu perguntei pro médico, o médico olhou assim pra mim, tipo... Eu falei assim, depois de pelo menos uma semana, né? Eu falei assim, então tá, uma semana. Okay. Eu tava tão feliz que eu tinha instalado o hábito. Eu falei, não, gente, agora eu vou parar. Não, continuei indo. Importante. E esse hábito a gente conquista na rotina, né? É o dia a dia, né? É o dia a dia. Mensagem final para quem está aqui e já entendeu que precisa cuidar desta pequena coisa chamada saúde. Mensagem final, vamos lá. É muita responsa aí, né? Eu acho que se você quer empreender, talvez o teu maior empreendimento é você empreender em você mesmo. Né? Antes de mais nada, né? Porque, veja, se amanhã você tiver toda a condição financeira do mundo para você fazer tudo o que você mais almeja nos teus sonhos, se você não tiver uma condição apenas, que é a saúde, que isso depende de você fazer o básico bem feito, você talvez não pode usufruir daquele benefício. Então, todos os teus sonhos, todos os teus que estariam, aquilo que você na vida toda foi plantando e você vai colher agora, se você não tiver isso, você não vai colher. Então, eu acho que a saúde ela é importante porque ela te dá a vitalidade para você curtir a vida, para você estar com os teus entes queridos, aquele bem intangível, né? Qual que é o valor da saúde? Não existe valor. Você só às vezes vai dar valor... Quando você perde, né? Quando você perde. Então, eu acho que antes de você perder, que você plante esses hábitos que a gente comentou de uma maneira racional, de uma maneira saudável, factível para o momento. Às vezes a pessoa não consegue naquele momento tudo isso, mas é isso, um passo por vez. Dê o primeiro passo para conquistar aquilo que você deseja. Maravilha! Muito obrigada! Olha só, se você está aqui, você não pode perder, tem muito mais conteúdo sobre saúde no Instagram do Dr. Marcos, da Clínica Revitaliza. Por favor, né?
Deixa seus arrobas. Vai estar aqui no... A gente pode aí. colocar. Coloca aí. Dr. Marcos Vilar no Instagram. Tem o @ da clínica também. Tem o canal no YouTube. Canal do YouTube, gente, é para maratonar. Por favor. Depois conta lá pra gente qual foi o seu insight desse Rugido Cast. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, doutora.